Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, um grande abraço a todos, como sempre reunidos aqui para falar de bola. Mas eu estava consultando o Eduardo Vieira e disse, olha, não tem jogo aí, agora é só final de semana. Bom, mas como é que nós vamos fazer isso, Zé? Só falar daquilo que nós já falamos, que está acontecendo, que o Curitiba está, o Atlético menos, mas a gente está cansado de falar isso, mas hoje nós temos duas figuras importantes da nossa comunidade, da nossa sociedade. Vamos falar de outras coisas, você permite, Zé? Você é o dono da mesa. Hein, senhor Zé Domingos, hein, Eduardo? Nosso querido Mion também. Eu estou aqui com o doutor José Noronha. Tem um Augusto no meio, José Augusto Noronha, ex-presidente da OAB do Paraná. Vai falar sobre, aliás, nunca se falou tanto de lei, seu Eduardo, no Brasil. Nossa Senhora. É todo dia alguma coisa. E temos aqui um astro, televisão, novela. É o Renato Scarpim, vai falar da Globo, é o galã, e está aqui. Você vê, vamos diversificar. Hoje tem bola também, mas eles também vão falar de futebol. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, Dá capitão. um pontapé inicial que nós vamos puxar um assunto bacana aqui. De futebol ontem, né? O Flamengo classificou, Copa, o São natural, Paulo e né? o Vélez, né? Agora falta o Palmeiras, que são as equipes, né? O Palmeiras deve se classificar também, né? Já tem uma margem grande à frente. Então, Palmeiras dentro, Flamengo Flamengo dentro. e Palmeiras hoje, né? Flamengo Aliás, e Palmeiras são os grandes times da América do Sul, né? Libertadores perdeu a graça, né, capitão? Tem muito Não torneio tem que já nenhum time perdeu do faz Paraná tempo. na Libertadores, então perdeu a graça. Não, mas Essa perdeu. cutucada Não, foi o Atlético prejudicou todo mundo. Eu não sei para onde vai, mas nós vamos falar sobre isso. Esse é um perigo. Minho, faz um favor, apresenta o nosso galã aqui, que é o Renato, que ele está aqui com a gente. É, um querido amigo, obrigado por ceder seu tempo. Ele está com a agenda bem lotada, capitão. Mas agradeço a consideração. Renato Scarpim, ator, diretor de teatro, produtor, comediante, e que está se despedindo de Curitiba, vai voltar para São Paulo, tem projetos por lá e fará um último show de despedida. Prazer em te receber, Renato, e sempre uma honra estar ao teu lado. Imagina, a honra é toda minha, só com feras aqui, falando de futebol, que é uma coisa que eu gosto. Eu que joguei no Coxa também. É mesmo? Esqueci de uma coisa, o principal, Coxa fanático. Joguei Então no vamos Coxa. dividir aí, porque eu sei que o vendo doutor que eu sou Noronha minoria é atlético, mas aqui é aberto, né? Fala, Renato. E depois de 30 anos morando em São Paulo, estou voltando para a cidade para fazer esse espetáculo. Faço esse espetáculo agora no sábado, dia 23 de agosto, lá na Onde The será? House. Na The House é uma casa de show do Diogo Portugal, que também é coxa. Conhecemos a figura. E chama Engolindo Sapo e Resolvendo os B.O. O que é isso, hein? É. Engolindo o sapo seria o quê, né? Tem tanta coisa. Eu passei 10 anos fazendo um espetáculo chamado Engolindo Sapo para um dia comer perereca. E comeu a perereca. 10 anos Comendo comendo a perereca. Mais de 1000 apresentações. Aí veio a pandemia, parou tudo. E aí eu resolvi escrever um novo texto, com novas personagens, porque é uma mistura de stand-up com teatro. Então, eu faço cara limpa e faço personagens. E aí, pós-pandemia, eu resolvi escrever um novo texto, porque o mundo está todo esquisito, né? Muito. E agora é Engolindo Sapo e Mais do Resolvendo que os B.O. nunca. Aliás, vou fazer essa pergunta para o doutor, né, Noronha? Então. Ô, Renato, eu lembro daquela novela Avenida. Avenida Você Brasil. participou, isso foi uma das grandes audiências, né? Foi. Lá eu era um arquiteto que era par-romântico da Heloísa Perricet. Isso. Mas eu fiz muita coisa na Globo, né? Eu fiz várias participações, mas o meu grande papel na Globo foi a minissérie Um Só Coração, que eu fazia o padeiro Joaquim, que era par-romântico da Maria Fernanda Cândido. E contrastava com... A feia, Era na né? época de Londrina. De Londrina. A mulher escolhida a mais bonita do Essa Brasil. foi. Você E é sortudo, hein, sensacional, cara? uma pessoa maravilhosa. O teatro do Paraná, principalmente em Curitiba, é espetacular, né? Tem muitos deles que foram Sim, para o Rio que de Janeiro, foram, né? você foi um deles, né? É engraçado porque lá em São Paulo, eu morei em São Paulo e Rio, o teatro daqui de Curitiba é super respeitado. Muitos atores lá, um Ari Fontoura, esses dias, Tá lá até hoje. eu encontrei com ele no teatro esses dias em São Paulo e eu falei,
eu falei, pô, Ari, a gente tem uma coisa em comum. Aí ele falou, somos atores? Eu falei, somos Coxa. coxas. Coxa. E ele é coxa branca. Que eu não sabia, eu fui descobrir esses dias só. Ele é maravilhoso, né? E muito ator que é daqui tá pra lá, mas... Bom, o Alexandre Nero foi o último, estava aqui na Cena 1, né? Alexandre Nero, a Letícia Sabatella, Erson Capri. Eu tem muita gostaria gente até daqui. de alongar isso, falar de Lei Rouanet, que eu acho que é muito boa, mas não sei como a captação. Esse é o sofrimento de vocês que criam todo o esquema para apresentação. É um problema de captação também, não é? A Lei Rouanet, eu acho assim, a lei em si Isso é é boa, até uma mas- lei boa, mas ela é muito mal usada, né? Boa parte dos artistas não tem condição de produzir algo com qualidade, porque precisa muita grana. Às vezes a pessoa acha que produzir uma peça de teatro é barato e não é. Às Não, vezes você- só o aluguel do teatro, 3, 4 mil reais por dia. Não, Então, o mínimo aí é você- 500 mil para uma peça, um milhão. Então a galera quase. acha que artista Vai captar mama da Lei Rouanet. O problema da Lei Rouanet é que assim, ela tem sido usada politicamente, né? Mas- Aquelas coisas têm sido usadas politicamente. Um nicho sempre se dá bem, mas a lei em si é até uma proposta boa, porque a empresa vai pagar, sei lá, R$100 de imposto, ela continua pagando os R$100. Só que usando a Lei Rouanet, ela vai pagar os 96 para o governo e 4 ela vai aportar uma atividade artística. Então a empresa vai continuar pagando o imposto dela normal e esses 4% vão ser destinados. E você, depois lá eu pessoalmente nunca consegui. Você vê eu como é que nunca é. consegui Não, me utilizar da Lei Rouanet. Por isso que está mudando para São Paulo para ver. Porque assim, você Lá o canal é maior. aprova o projeto lá no Ministério, mas quando você tem que ir na empresa lá com a pastinha, em cada empresa, e falar, olha, meu projeto é legal, aporta aqui, porque você não vai gastar um centavo. E muita gente não acredita muito. O Fagundes, esses dias, deu uma entrevista dizendo que cansou de empresa Você vê como é que é. pedir patrocínio pela a Lei cultura Rouanet. no nosso Falou, país. eu tirava foto, dava autógrafo, Hein? mas não me A patrocinava. cultura no nosso país não é fácil. Mas vamos continuar esse papo. Pois é, você, quando chegou aqui, o doutor Noronha, você lembrou do pai do José Augusto Noronha? Você Eu- lembrou? O Zé, quem não conhece Eu você? conheci o doutor Antônio Lopes Noronha como diretor da Polícia Civil. Olha aí. Depois ele virou secretário da Segurança Pública e foi um dos grandes secretários de Estado. Eu tive a oportunidade em conviver diretamente com ele. Depois, na época também, eu me elegi deputado estadual, nós convivíamos e ele se tornou homem da justiça, nosso desembargador. Eu tive grandes momentos com o doutor Antônio Lopes Noronha. E agora o prazer em ver o seu filho aqui, não é? Como candidato a presidente do Clube Curitibano, como homem importante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, um dos poucos paranaenses que alçou posições na cúpula da OAB, não é? Então ele está aqui conosco, vem com camisa verde, mas ele não é verde no futebol. Ele não é Palmeiras, ele não é... Não, ele vai não dizer o que é, né? a Coxa, Aliás, ele Renato já falou que é coxa. atleticano, É né? atleticano. Atleticano de Coração quatro tem duas costados. cores, né? Grande abraço, Atleticano doutor. de quatro costados. Um abraço ao doutor. Muito obrigado por estar aqui, atender o nosso convite. Depois eu quero bater um papinho com o Gustavo Auer, que está aqui também no estúdio. Ele que é um marketing político e poderia até dar aqui mais uma palhinha. Mas vamos desenvolver isso. Nós estamos falando muito de leis, já que é teu caminho, leis no Brasil. Me conta, doutor. Bom, primeira coisa que eu queria agradecer, capitão, a você, a oportunidade de estar aqui. Você que é uma entidade do futebol brasileiro, não vou nem dizer paranaense. Eu sofri muito como atleticano, vendo os seus gols, e a gente reconhece. E outro dia eu estava até conversando com o Nivaldo, lá no Clube Curitibano, Nivaldo Carneiro, sobre esse Já tempo esteve aqui, Nivaldo? que é de ouro do futebol paranaense, qual você foi um dos grandes protagonistas. Quero cumprimentar também o nosso querido José Domingos, que eu tantas vezes ouvi no rádio, quantas vezes vi a atuação dele, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dividir uma bancada. Também o Mion, o Eduardo e o nosso grande Renato Scarpim, que também é uma honra.
E eu, Caneto, me sinto até honrado de ser o único atleticano nessa bancada. Mas tem espaço, você viu, né? E nós que já estávamos numa glória eterna e que agora estamos em baixa, parece constante, mas se Deus quiser nós vamos voltar a ser e voltar, espero. Melhores dias, como o meu Paraná também. Esperamos que a gente volte para a elite do futebol. Faz uma Me pergunta. permite uma pergunta? Pois não. Qual a razão do Atlético estar nessa decadência? 2 anos, né? Uma decadência, assim, uma queda livre. Até eu apelidei que não é mais furacão, é vulcão em erupção. É bom. Então, eu que acompanhei, parece que desde aquele dia que nós perdemos para o Flamengo, aquela final Faz tempo lá, né? da Libertadores. Era para ter ganho, né? Lá você fala... recentemente que nós perdemos da Libertadores. Foi a Copa do Brasil, aquele 2-0 lá no Maraca? Da Libertadores, que Final. estava 0-0, nós tivemos o nosso zagueiro, Pedro Henrique, tomou o segundo amarelo, foi expulso. E depois foi esse mesmo. Contra o São Paulo. Não, chegou a Copa, nós tivemos... Foi a final da Libertadores. Flamengo. Você sabe, nós acompanhamos muito lá. o Atlético ganhando o título sul-americano, Copa do Brasil, quase chega até buscar um Mundial, que era o sonho, né? Que período e pouco tempo... Campeão sul-americano. Eu acho que Sul-americano. você perguntou qual é a razão. Eu acho que uma das coisas coincidiu muito com o estado de saúde do presidente, que todo mundo sabe, passou por situações muito difíceis, e um clube sem um comando efetivo, ainda mais como é o Atlético, que sempre teve o comando efetivo do Mário, ele sofreu, acredito eu, por não ter alguém nesse período que ele ficou convalescente dessa doença grave que teve, que tivesse a mesma condição que ele. Teve a questão política, nós tivemos 2 dirigentes do Conselho de Administração que saíram, o Glombe e o Gaed. Sério, grandes dirigentes que estiveram lá, né? Outras situações. Então a gente poderia enumerar vários fatores, mas um deles, capitão, que eu acho que é muito importante a gente dizer, que parece que a torcida sempre fala nisso, parece que é a sina da mudança do nome do estádio. Parece que desde que mudou eu ia chegar. o nome do estádio... Curitiba foi assim, né? Nós tivemos uma jornada não tão Deu fora do ar. Eu acho que nós temos que reconhecer todos os méritos que tem o presidente Mário e o que ele levou o Atlético, mas nós temos que sempre... Eu hoje estou como candidato a presidente curitibano, porque o Curitibano é um clube de tradição. Nós temos que... E renovando, né? A sua ideia, eu sei, como o Mário deveria entender, que podem vir outros, né? Eduardo, uma pergunta. Capitão, eu tenho essa ideia. Quem tem ideia diz que é da Fiat, né? Mas eu também tenho uma. Mas eu entendo o seguinte, capitão, que qualquer homenagem ela é válida quando você está vivo. Agora, você perpetuar com uma mudança de um nome... Sem necessidade, né? De um estádio que tem uma tradição, que tem uma história por trás... Joaquim Américo, né? De tudo isso, eu acho que foi muito exagerado. E o que eu vejo é que não houve ninguém capaz de enfrentar o Mário naquele momento. Vamos pôr um busto na frente da arena, vamos fazer várias homenagens. Mas você não acha... Mas efetivamente, a grandeza, o nome do estádio como não disse o doutor Noronha, a grandiosidade, o tamanho do Mário no clube é uma coisa... né, Zé? Tudo bem, mas não para dar o nome do estádio. Não, o pessoal ainda fala do Joaquim América, na Baixada, a Arena da Baixada, mas ele não precisava disso. Pode ter certeza. Exatamente isso, não precisava disto, ele já está perpetuado como grande dirigente do Atlético Paranaense. Mas eu acho que ele foi infeliz em projetar o seu nome e concordar. Se alguém projetou o seu nome para o estádio, ele deveria ser o primeiro. Não, aí não. Eu não aceito isto, mas ele aceitou e fez questão de pôr o seu nome. E daí vem esses comentários como o doutor Noronha está fazendo agora. Eu vou aproveitar o doutor Noronha como representante da torcida, capitão. Você acha que, de repente, se o Atlético cair para a Série C, eu acho que não cai. Não, isso de forma nenhuma. Para o programa, vamos falar. Seguinte, o Atlético... para o programa, peraí. Esses 2 anos podem manchar
tudo que o Mas que é já a está. última Não imagem adianta, que fica sempre, né? Acho que já está um Capitão, pouco, né? eu respondendo a pergunta, eu acho que todos nós que somos... eu tenho 53 anos, já vivi muita coisa, tanto na advocacia, mas quanto a minha vida. O futebol é resultado. Se o Atlético encarar, e eu espero que encare, e eu sou um atleticano, que eu digo, frequentador do estádio, o meu escritório é na Getúlio Vargas, o Clube Curitibano é na Getúlio Vargas, a Arena da Baixada é na Getúlio Vargas. A minha vida é na Getúlio Vargas. E eu gosto da Getúlio Vargas. Estudei a história de Getúlio Vargas. Então, eu quero crer que o Atlético, em alguns jogos, foi muito azarado. Não, conspira, né? Parece que até os ares estão conspirando. Então, assim, eu acredito que esse período turbulento, vou dizer assim, que nós atleticanos vivemos, ele se encerrou. Eu acho que agora a gente vai embalar, vai vir a Copa do Brasil com o Corinthians, nós vamos passar do Corinthians, nós vamos atropelar o Corinthians. Pode escrever, a torcida atleticana pode saber. Nós vamos atropelar o Corinthians e isso vai servir de fôlego também para dar aquela motivação para o Atlético se projetar muito bem. Eu vou dizer que nós vamos encostar e se a gente não subir, vai ser por pouco. Mas hoje eu estou de camisa verde, capitão, em sua homenagem ao Clécio Dal, que é um grande advogado de seu filho. Muito obrigado. E que é uma pessoa que digna de advocacia, um grande advogado da área de família e sucessões, e que eu tenho privilégio de ser colega dele nessa área também. E hoje eu vim com a minha camisa da minha campanha. Eu já recebi. Que é verde e branco. Então, o nosso clube curitibano é verde e branco. E não poderia ser diferente as cores. Mas eu botei os vermelhos aqui para ficar bem claro que nós também somos vermelho e preto. Eu queria daqui um pouquinho ouvir o torcedor, o que está pensando nesse momento. Daqui um pouquinho vamos segurar vamos mais à frente. Aí até eu gostaria de saber, como você disse já, né? Tudo é motivo de renovação, não que está tudo errado, que não, tem coisas melhores para serem feitas, né? Essa acho que é o seu objetivo, que está lá no clube, aliás, um clube tradicionalíssimo no estado do Paraná, no Brasil, que é reconhecido nisso, né? Enquanto o nosso Renato, pelo menos ele não está apostando no Curitiba, não falou ainda, está com o pé, tem que ficar com o pé um pouquinho atrás, né? Eu tenho visto alguns jogos assim, eu em São Paulo eu assistia praticamente todos pela TV. Eu acho assim, o Mozart conseguiu acertar o time. E o ataque do Coxa ainda tá vendo? Sabe, está enrustido aqui, hein? Ele está enrustido, ele sabe de futebol. Olha, ataque de raiz. Sabe bem, foi apresentador de programa de televisão. Claro. O ataque do Coxa ainda tá deixando a desejar, mas eu acho que esse atacante novo aí talvez venha e Rodrigo Rodrigues. Porque assim, a estrutura do time hoje é muito clara, né? Assim, é um jogo chato de ver, o jogo do Curitiba. A Série B não tem categoria, mas só eficiente. na Bordoa, mas é eficiente, né? E eu acho assim, o Mozart pegou o time meio destruído, porque ano passado, o que o Atlético está passando esse ano, o Curitiba passou no passado, né? Os jogadores não se entendiam, nada dava certo. Ruim. Há uma diferença, né? O Curitiba se entregou ao problema financeiro, a SAF, que estão batalhando. Parece que esse ano chegou um rapaz aí e a coisa não está andando, né? O Lucas de Mas Paula. o Atlético é diferente. O Atlético, ele tem o dono. Tem o dono. Ele não tem essa... Dizem aí, a gente não sabe, né, Zé Eduardo, que o Eduardo está sempre fazendo jogos, e Mion, que o Mário, a tendência, dizem, porque ele está tão quieto, que é uma tendência dele sair de presidente para ser dono. Eu acho que ele se adonou disso pelo espírito que ele tem, apesar do problema de saúde. Porque está muito quieto o Atlético. É só a torcida que fica, mas sabe que não tem... O clamor da torcida não chega à direção, não é, senhor Eduardo? Eu tenho essa... Não é convicção, porque a gente não sabe o que acontece. Mas eu fico pensando que esse momento é um momento... Porque o Atlético foi super valorizado. Bicampeão sul-americano, teve ganhou uma série, tudo, né, de situações,
boas colocações, campeão Copa do Brasil, boas colocações Campeonato Brasileiro, até que no ano passado caiu. E isso não estava, imagino eu, Não, mas ninguém, no planejamento do Atlético. Ninguém. Então o Atlético superestimou a sua, o seu poder. Achando que estava com o time montado e entrou na cifra, achou que estava fácil a ver e está e complicado. Com a queda para a Série B, eu tenho a impressão que aquele volume que se tinha em relação ao Atlético, ele caiu muito, pelo menos a metade. E aí eu acho que agora até o próprio Mário tem intenção de adquirir o Atlético como SAF. Por isso que... Pelo menos essa é uma... Por isso não eu sei fiz se ele tem saúde para isso. Não, Eu fiz essa pergunta para o doutor mas eu Noronha. gostaria de responder. Eu fiz essa pergunta, não que eu acho que vai cair, capitão, pelo contrário, são 6 vitórias e o Atlético escapou. Não que caia. Não cai. Mas eu fiz essa pergunta porque eu vi o estádio gritando contra o Petralha. Né? Esse é o clamor. Então, exatamente. Mas o clamor. chega onde? Agora, o que assusta a gente, doutor Noronha, é que o Atlético parece que pegou a cartilha do Curitiba. O ano passado a defesa tomava um monte de gol e contratava volante. O Atlético toma um monte de gol e a diretoria contrata atacante. Então, isso aí deixa uma situação meio estranha, não acha, doutor? Primeiro eu queria falar um pouquinho da SAF. Eu acho que a Sociedade Anônima de Futebol, ela foi feita... Biombo. Ela foi feita para times endividados. Biombo, né? Claro. Ela não foi feita para times superavitários como o Atlético. Perfeito. Então, eu como atleticano, eu tenho certeza que a sua audiência e muitos atleticanos que estão me ouvindo concordam, o Atlético não tem nenhuma vocação para virar SAF, na minha opinião. Atlético, Flamengo, a Corinthians agora e Palmeiras, os três, hein? E mais... alguns outros aí. Corinthians, não, São Paulo também não. Agora o Corinthians está preparado. Uma situação financeira favorável. O que se dizem? Mas precisa pegar o dinheiro da iniciativa privada. Não, o que você precisa é ter bons patrocinadores, ajustar, fazer o que o Atlético sempre fez, que tem essa vocação. Eu lembro quando venderam o Vitor Roque, falaram, mas um Campeonato um clube paranaense vai conseguir ter essas cifras. Conseguiu. O balanço do Atlético, é claro, mostrar, foram mais de 800 milhões. Que vendeu de jogador. Isso, né? então, essa parte administrativa, o clube fez muito bem. Então eu acho que não houve equilíbrio. E aí, como você bem falou, capitão, eu acho que com essa surpresa de ter caído da segunda divisão, desmontou muito rápido o plantel e que teve aquela divisão. Uma crise existencial, assim, mais ou menos. Porque tinha muitos estrangeiros, a gente não pode deixar de lembrar. E voltou a ter, né? Está voltando a ter novamente. Mas esse era o problema que contam-se que a turma mais antiga no Atlético, que era o Pablo, o Fernandinho. Isso aí. E outros jogadores. Tinha uma divisão com os estrangeiros, que era o Zapelli, o Coelho. E outros. Não, o vestiário era Godoy. O vestiário do Atlético, a gente está nessa daí. Buenos dias, você, estou bem, né? Era assim, pô, você imaginou? Mas nós falamos isso aqui, não falamos? O Santos está voltando. Mas não podia, o Thiago, fizeram uma sacanagem, desculpe o termo, com o Thiago Heleno. O Fernandinho no tosse, ele ganhava o jogo, só no tosse. O cara fica olhando, o adversário fica olhando o Fernandinho, só no tosse. E o Pablo, o Pablo na Série B, ele ia ser goleador, esse que não faz gol, até mais, né? Mas desmanchou. Aí teve um erro também, né? Que crucificaram os jogadores. E não dá para crucificar os grandes jogadores. O Pablo, lamentavelmente... Está mal lá no esporte. Não, lamentavelmente ele foi vítima de uma agressão covarde lá na invasão da concentração do esporte, né? O Pablo também apanhou, registrou o BO de ocorrência, tudo, uma pena. Lamentavelmente a violência está tomando conta. Estamos falando do Atlético. Há pouco tempo houve também manifestação junto à sede do Atlético Paranaense aqui, com atos de vandalismo. Palmeiras, Santos. Jogaram bomba. Então é lamentável isso. Na Libertadores, aí ontem na Argentina.
gente morrendo. O jogo não terminou. Tem 97 pessoas presas. agressão. 97 O jogo não presas terminou. e detalhe, só complementando a informação do Eduardo, tem 19 chilenos em estado grave no internados. hospital. Isso não é futebol, e né? olha, capitão, teve um lance que as redes foram bastante coerentes não mostrar, um chileno acuado, porque eram 30 chilenos contra mais de 150 argentinos, no desespero ele se jogou do anel de cima e se quebrou inteiro lá embaixo. Essa cena não foi mostrada e parabéns para as redes de televisão, porque foi uma cena muito feia, muito triste. Eu quero aproveitar daqui a pouco a presença do Dr. Noronha, porque eu acho que toda essa violência no futebol e essa violência que o mundo vive, especialmente no Brasil nos dias de hoje, é em função ao abrandamento das nossas leis. Deixaram as nossas leis muito frouxas, os bandidos mandam mais do que os policiais, a autoridade não tem mais autoridade, lamentavelmente é isto. E então no futebol nós estamos aí vendo marginais desavergonhados, como dizia em programas de televisão, tomando conta do futebol. Não são torcedores, são bandidos travestidos e torcedores. Lamentável, Quando não mas é estão isto. no estádio, estão fora do Estão estádio. fora do praticando- estádio, lá nos terminais de ônibus, E parece praticando que- vandalismo, quebra-quebra e isto tudo. E é parece lamentável. que eles têm habeas corpus permanente, né? O fato de vestir uma camisa de clube, capitão, doutor Noronha, Zé, Eduardo e Renato, uma pena, dá porque o isso direito... denigre o clube, Olha, né? o Santos, houve invasão, quebraram o portão, quebraram o patrimônio, bateram em gente e nada aconteceu. isso não é Se eu futebol. fizer isso, capitão, eu vou ser preso. Com E por certeza. que torcedor não é preso? Aí que está. Por isso que eu acho que as leis têm que Se voltar resume- a ser mais contundentes. Se resume briga de torcida. Vamos sair, calma. eu quero sair Agora, um pouco sobre o para futebol. amenizar um pouco, eu quero falar com... A nuvem pesou agora. É, né, agora é Agora o seguinte, Sobre agora o futebol do Atlético Paranaense. O Atlético, eu acho que teve erros estratégicos na montagem do elenco Sim. para essa temporada. O Atlético errou e quando tentou consertar não conseguiu. E daí, ao invés de contratar as peças necessárias, começou a contratar Técnicos, atacantes, eu quero muda ser técnico, técnico. muda isso. O Atlético errou muito e os erros agora estão sendo sentidos. Mas concordo com o Dr. Noronha que o Atlético tem grandes possibilidades de redenção. O Atlético levou um castigo que contratou um zagueiro, Aguirre, que é muito bom zagueiro, mas ele já chegou contundido. Agora eu estou falando que o Atlético está para contratar um outro jogador que está parado também há algum tempo. O Terence. Otero. Tá parado, não adianta, tem que trazer jogadores que estejam prontos para entrar, que sejam efetivamente reforços, porque o campeonato já está no segundo turno, Não. está em andamento, está na Mas hora do Eduardo, Atlético Eduardo reagir. tem o- Eu acho que o Atlético tem condições, sim, de reação, e concordo com o que você disse há pouco com relação ao Atlético na Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético passa de galope do Corinthians. É outro porque problema. o Corinthians Tá está feio. jogando mal, não está jogando absolutamente nada. Tenho assistido jogos do Corinthians. Quando estão lá os craques, os gringos que tem ali o Corinthians, ainda o Corinthians. Mas quando eles estão de fora, resolvem Zé, se encostar num lado ali do campo, a administração, ela ruiu. Sei. Eu acho que o Atlético presidente tem chance de xingado de ladrão, acaba. É. Eu fui jogador há muitos anos, eu nunca vivi esse negócio. Não, e Aliás, eliminar, não tá tinha claro, nem eliminar dinheiro. pra lá. Viu, E pra doutor? completar- Não tinha nem dinheiro para você discutir alguma coisa. Era bonito, era o futebol, todo mundo gostava de jogar Aqui o futebol. doutor E pra falou, eliminar completar- daqui, eliminar Isso dali. aí. O futebol é direito. Então, E para completar, o Depay não vem. não, 3 O milhões. Yuri Alberto não vem. Não, o Corinthians E tem a- uma série de jogadores Cantilho. contundidos. Então, Cantilho não vem. E agora, sabe quem que tá com dor no joelho e deve desfalcar? O Garro. Ou seja, os quatro acabou. melhores Craque do jogadores. time. Não, acabou o time. Os quatro melhores Por isso, eu jogadores. acho que Então o o Atlético tem que tem grande aproveitar chance. e fazer uma gordura. Exato, Vencer e pra vencer bem. volta ficar... Tem condições O capitão sim. falou uma Administrar coisa a volta daí, né? que é fundamental. Você veja, o Atlético, eu sou fã do futebol do Coelho, quando ele estava jogando aqui, tinha gente que pegava no pé dele, mas eu Tá bem lá no Galo, baita né? jogador, Tá jogando muito. técnica. E jovem, hein? E eu ouvi da torcida do Galo que ele foi a melhor contratação
do Galo Verdade. Ouvi isso da, também. da década. Então você imagine só, ele estava jogando aqui conosco e fazendo um serviço maravilhoso. Seja Mas quando chegou jogava uma- meio avançado. Viu? Chegou um dinheiro, Eduardo. Chegou um dinheiro a mais. Tchum. Não, não é, capitão. É que o Atlético tem uma política de salários que ela é limitante, né? é bem Bem definida. bem definida. Bem definida. Né? Às vezes chega a ser irritante. Mas não adianta. Não adianta. Eu sempre digo assim: não adianta você trazer quantidade. É preferível você pegar um jogador, pagar o dobro do que você estava pagando para 3, 4, do que você Você sabe, Eduardo, a ter melhor coisa um de um monte time. papeleira que não Permite- vai servir. a Na melhor- hora que você pagou bem, precisa, olha, não você a- vê. a melhor- 35 milhões pelo Coelho. A melhor coisa E não foi de graça, não. é o Foi time. foi bem vendido. Por isso que eu te falo. O Hoje, Atlético sempre vendeu bem. É, A verdade o Coelho foi Viu? muito bem vendido. antes, né, de vez em quando eu tenho que colocar isso antes, porque eu vivia. Eu tenho que saudosismo e tal. Não é. Eu vivo. Faz você ter um momento. Eu fiz lá. Mas, claro, sem recurso financeiro, sim. Mas era permanente. Não se vendia jogador. O Curitiba cresceu na década de 70 porque não saía nenhum jogador. Quando saía era um. Era um. E quando entrava era o Braulio. Pô, e ainda eu falei uma época, o time vai colocar o Braulio e aí, não, vai jogar 13, brincando. Bom, essa é a revolução. Nós não estávamos preparados para dinheiro, a verdade é essa. Vamos falar agora de uma coisa diferente, hein? Escuta, por que houve uma debandada dos grandes atores lá da TV Globo? É que a Não, tem que chegar uma pergunta, olha. Claro. E das boas, Porque essa é uma essa boa. aí. Bom, mas saíram todos, agora é uma molecada, não sei o quê. Ei, Renan, capitão, o povo quer saber. o povo quer saber, Renan. Não, a Globo, como acho que qualquer outra empresa também, nesses últimos anos, tem se adaptado à nova realidade, né, econômica, cultural do país. E você vê um ator, um desses grandes atores, ganhava um salário Arrumado bonito, mesmo. é um salário muito Porque é legal. bom, né, fazer um contrato. Agora estão fazendo por novela. Agora como com é? novela. Porque assim, você vê Era contrato a vitalício, própria estrutura né, de Renato? novela mudou, né? Você pega lá uma novela dos anos 70, lá, Janete Claire, uma cena tinha 15 minutos. Uma cena, 2 atores. 15 minutos de cena é um quarto de uma peça de teatro. Você acha que eram talentosos naquele tempo para Não, ficar 15 ah, minutos? tem É isso aí? Nossa, E diminuía super custo. talentosos. Certo. Hoje, uma novela feita, se você prestar atenção, cenas têm 30 segundos, um minuto e meio, se adaptando ao que é o TikTok. Então, para tentar pegar essa audiência do jovem que não Você vê? tem mais paciência Você vê como de é que é a coisa? apreciar Ah, por 10, 15 minutos um texto, uma interpretação, mas principalmente o texto, a compreensão do que está sendo dito. Cenas longas, né? Não tem mais que paciência. coisa. No futebol acontece a mesma coisa. O futebol da sua época é diferente do de hoje. Hoje é muito mais correria e muito menos talento. Não É tenho comércio, dúvida. né? Hoje é comércio Perfeito. puro, Exato. futebol. Perfeito. E nas artes tem acontecido a mesma coisa. As pessoas não têm mais tido paciência de apreciar. O verbo apreciar, ele está depreciado. Né? Essa sua ida a São Paulo tem algum objetivo, é claro, né, Renan? Sim, eu moro em São Paulo desde 99. Então eu estou há 25 anos em São Paulo. Embora seja curitibano, da Leite gema, quente. leite quente dentro da gente. Eu até brinco no espetáculo lá no Engolindo Sapo. Eu faço cara limpo e personagens. Um dos personagens é Jesus. E eu brinco, e Jesus, ele fala: pô, pai, gostou do meu sotaque novo? É meu novo jeito de falar. Pô, pai, é que agora eu tô vendo as novelas da Record. Isso. E depois? Agora eu entendi como é que fala as personagens bíblicas. Mas imaginou, pai, se meu sotaque fosse curitibano, ia chegar pros apóstolos, ia falar: partiu o templo, piazada? Apure, vambora, que estamos atrasados daí. Leite quente? Leite quente? Pão Bem, com Como vina. dizia o Paulo Leminski, o poeta atleticano, que fez o maior texto sobre a conquista do Coxa em 85, foi do atleticano Paulo Leminski, que ele dizia: Curitiba não fala bonito, a gente fala como se escreve, lindamente. É isso aí. Mas, Renato, você acha que captação em São Paulo para todos esses eventos
propostas, né? É mais fácil, porque aqui é uma crítica. Eu tenho a minha nora, que é a Simone Hidalgo, ali da Cena 1, diretora, com o Jorge. Pô, talentosa. Sim, Largou super. a preparação física, ela é um talento, ela voando lá e levantando peso, e foi para essa. E eu vejo ela com o meu filho, que também está próximo aí, negócio de sono. Ele estudou toda essa lei e diz que é uma lei especial e é verdade, é firme. O duro é a captação. Tem empresa, Eduardo, que não dá para quem vai bater na porta, que é uma lei, 4%, ele leva o papel, eu vou fazer isso com você, porque desconta no imposto de renda. O governo, na verdade, eu acho que ele tinha que antecipar todo esse dinheiro para depois receber das final, é inverso. O governo recebe para depois transportar. Muito bem, mas tem as leis, tem a dedicação dos personagens em buscar, tem às vezes um projeto que vai de porta em porta, e tem empresa que prefere pagar o imposto para dar para o lado da cultura, Zé. Isso é lamentável. Verdade. E a cultura, e olha que Curitiba é uma cidade que todo mundo aplaude, tem grandes atores que tivemos aqui, está o Renato, tem muitos deles aqui, o Letícia Sabatella. Não, o cast da Globo, muitos daqui saíram para lá, porque a escola daqui é muito boa, mas eu vejo a tristeza dele. Agora, também tem uma coisa, né? Nascer como ele. É teatro, pode não vir nada, mas eu vou continuar. É o boleiro, só faz. É o cara do rádio, Zé. Aí vem o coração junto, né? O Zé tem 90 anos de rádio, pode falar. Mas não larga. Nasceu no rádio. Edu, e não larga. Eu estou nessa daí, estou acompanhando. Mas não larga. E quem é como ele, imagina, acostumado a estar num palco, é uma coisa linda, mas tem que, Capitão, podia se dar. me permitir, eu sou filho de uma professora de História da Arte. A minha mãe é uma das maiores sumidades, aí, um abraço para minha mãe, que é paranista. E a nossa criação foi toda motivada com base na importância da arte. Na arte e na educação. É a tese de mestrado da minha mãe e ela sempre botou isso na prática conosco. E o Clube Curitibano, por acaso, tem um teatro e que Eu conheço. uma das coisas que, se eleito for, pretendo fazer é botar o teatro, aquele teatro Clube Curitibano, para efetivamente no circuito e ele funcionar. Esses dias Também. foi o Rafael Aragão, estava lotado. A gente tem que lotar o teatro, e principalmente esse teatro, que é um teatro num público qualificado, que quer de segunda a segunda. Doutor, me permite dizer, lá também tem a juventude, lá tem teatro para as crianças. Eu já fui várias vezes por causa da minha Tem as peças, da tem minha os neta. próprios sócios Não, produzem as peças. É uma coisa maravilhosa. É engraçado assim, muita gente fala, arte, teatro é chato, é isso, é aquilo, porque as pessoas têm essa mentalidade. E aí eu sempre lembro de, pois é, mas foram 2 anos de pandemia e as pessoas fizeram o quê? Viram novela, assistiram filme, leram livros, Não tenho dúvida. escutaram música. Viveram esses 2 anos em função dos artistas. Isso. Então assim, há esse preconceito. Muito lógico, bem, muito bom. A coisa da Exatamente. política está levando o Brasil para um abismo de discussão de burrice, porque as pessoas não conseguem mais conversar. Perfeito. Mas Radicalismo, né? porque assim, as pessoas acham Intolerância. Le Rouanet, vai mamar na Le Rouanet. E não é isso. Não é isso. Se o governo dá isenção para uma empresa gigante que produz peça para carro, é uma forma de incentivo. E o brasileiro, respondendo a sua pergunta, então, sobre por que Curitiba, muitas empresas ainda não abrem as portas. E eu curitibano, porque tem aquela história do Marco Polo, que viajou a vida inteira, voltou para Veneza e falou um monte de coisa errada em Veneza, e o rei falou, mas quem é você para vir aqui depois de 20 anos falar do que está errado em Veneza? E Marco Polo respondeu, rei, majestade, quanto mais você conhece o mundo, mais você conhece as suas raízes. Isso. Então, todo curitibano que conhece outros lugares e vive outros lugares, quando volta para Curitiba, consegue detectar as coisas que acontecem aqui e que poderiam ser diferentes. Isso. Curitiba é a 3ª capital em PIB do Brasil. Ou seja, poderia investir não só em arte, mas nos próprios clubes, no Atlético de Curitiba, que é uma coisa assim que eu acho Esporte um absurdo. amadores.
tanto entre Curitiba aspas. quanto o Atlético ainda serem tratados como times de segunda linha pelo eixo Rio-São Paulo. Você pega um Botafogo, você pega um Santos, os caras lá acham que são mais importantes do que Atlético e Curitiba, e eu não o Santos, porque o Santos tem a história dele, lógico, mas... Mas atualmente... isso. E qual você é? fala Você assim, não pode viver e do por que que as passado empresas eternamente? daqui, Claro. por que que as empresas daqui, como lá no Rio Grande do Sul fazem Isso. com o Inter e Grêmio, não investem? Olha, é um Porque o apelo. curitibano tem uma mentalidade, como dizia o Paulo Liminski de novo, que é a seguinte: Curitiba não perdoa duas coisas: o fracasso e o sucesso. Porque gosta da medianidade. Perfeito. E a gente não aposta Olha que beleza, na hein? gente. Hein, A Zé? gente é antropofágico. A gente. Se é daqui, não presta. Se é daqui, não sei o que. Aí a pessoa tem que sair, ir pra fora, faz sucesso lá, e aí volta com. Eu entendo. Nossa, é curitibano. Volta maior- por cima. Tenho o maior orgulho de ser Não, curitibano. eu lembro, Zé, até Aquele que tinha porta fechada passa a ter portas Olha, abertas. um dia, só dessa forma que você falou, Valdir Amaral, Rio, Globo, João Saldanha e o Cury. Nós estamos em Jorge viagens, Cury. Jorge Cury, Jorge grandes Cury. nomes da imprensa. Eles eram uma briga de São Paulo naquela Nata da época. nata. E eu estou vendo um treino, acho que não sei que cidade da Suécia, que foi Gotemburgo, e eu estou sentado aqui com o Lombardi, o nosso querido Lombardi, falecido Lombardi. Aí eles chegam e sentam aqui do meu lado. E, claro, eles se lembravam de mim como jogador, aquela, né? Mas eu já estava na imprensa. Aí o Valdir Amaral chegou para mim e falou assim: Hidalgo, eu já estou falando para eles há algum tempo. Eu estava lá em Milão, quando eu fui para chegar lá, eu falei para o João e para o Cury. Primeiros que pegaram o credenciamento, meu caro Gustavo, pode ter certeza que é a dupla lá, o capitão Hidalgo, já era assim, e Lombardi Júnior. Muito bem, ele falou assim: você faz um... Pô, eu tenho o Rio de Janeiro, Zé, olha onde ele foi. Tem o Rio de Janeiro, eu tenho o Flamengo. Eu estou na Rádio Globo, tem o Maracanã, e você está do meu lado. Eu quero te aplaudir. Acho que serve para entrar nisso, porque eu entrei nessa vida como gestor. Claro. Se dependesse de comunicação, de dono de rádio, não ia para lugar nenhum, mas isso é cada um. Mas esse é o que ele falou. Então a gente chegava de viagem, pô, capitão, estava te ouvindo, hein? Pô, você fez a cobertura da Copa do Mundo, que legal. Era assim, quando um curitibano chega e bate assim no aeroporto, eu estava feliz. Porque lá no Rio, pô, eu viajei com muitos do Nordeste, eles viraram tudo político, tudo porque transmitiam pela cidade e para o Estado. Eles eram, e nossa, essa daí. Então não vai pensar que também é nosso lado, né? Mas olha, que bom que vocês estão aqui, que nós vamos falar com ele agora. Agora né? que eu vou entrar, eu deixei passar, porque eles têm... Você viu que coisa bonita ouvimos? Porque rodada não tem. Conteúdo, né? Vou Então, falar do que? O conteúdo. Flamengo ganhou de novo, e não sei o quê, o Corinthians, não. o Santos. Bom, e o Vasco? Ganhou de 6 e outro perdeu de Perdeu pro Caxias. Juventude. 2 a Dá 0. para entender isso? E o Neymar, vou parar. Bom, isso já falamos. Vamos à propositura. Olha que nome bonito, hein? Olha, eu estudei, eu peguei lá, eu falei, o que eu vou, hein, Gustavo? Propositura, hein? Capita é cultura. Olha, primeiro, muito obrigado pela sua presença, enaltece teu conhecimento de cidade, o Renato, e é o nosso trabalho. Corinthians, sim, tem muita gente falando do Corinthians, e aqui nós estamos falando de Atlético, até o Paraná, nós vamos levantar esse Paraná aqui com o seu José Domingo também. Essa propositura vem, aqui ideia, claro, de uma renovação, de alguma coisa. Já tenho propostas, chama-se a propositura. A nossa chapa chama Barão de Serra Azul. Fique à vontade. Capitão, eu queria pegar inicialmente um gancho no que disse o nosso querido Renato Scarpim, que é assim, você veja só, eu fui presidente da OAB Nacional, fui presidente da OAB Estadual, depois fui diretor da OAB Nacional. Fui diretor financeiro. A OAB logo vai fazer 100 anos de história. E o Paraná só teve 4 diretores. Diretores. Só 4 diretores. Teve um único presidente, foi o Roberto Antônio Busato, de Ponta Grossa. O baixinho, ele era locutor esportivo. Locutor esportivo, atleticano. Locutor é do nosso tempo, lá atrás. Teve o Mauro Viotto, já falecido, de Londrina. O Alberto de Paula Machado. de Londrina, inclusive. Foi. O Alberto de Paula Machado, que era de Londrina também. E eu, o único de Curitiba. Então essa coisa do autofagismo do Paraná, ou da gente não permitir que outros tenham brilho,
já passou da hora de acabar. Eu sou uma das pessoas que, quando a pessoa que está do meu lado está brilhando, estou aplaudindo, procuro sempre estimular as pessoas, porque eu acho que líder só se faz quando as pessoas que estão com você, elas também brilham. Ninguém vai brilhar sozinho, você não Ninguém consegue faz. Ninguém é campeão nada sozinho, né? E esse é eu fui convidado para ser candidato nessa chapa, que é uma chapa tradicional do Clube Curitibano. O Clube Curitibano tem 143 anos de história. Foi criado pelo Barão do Cerro Azul, que foi quem criou a Associação Comercial do Paraná, é o patrono da Associação Comercial do Paraná, é um dos mártires da história do nosso estado. Tem uma história belíssima, foi assassinado depois, e que o nosso clube tem inclusive um busto dele, do Barão do Cerro Azul. Fez por merecer. E que por isso a nossa chapa, a chapa tradicional, leva esse nome. E, capitão, 143 anos de história, num clube que hoje, sem nenhum tipo de pedantismo ou de falsa modéstia, o Clube Curitibano hoje é o melhor clube do Brasil. Me perdoe o Graciosa, me perdoe o Paulistano, me perdoe o Pinheiros. O Clube Curitibano tem mais de 40 modalidades esportivas. Nós temos 5 sedes. Tem um dos campos de golfe mais lindos do Brasil. Nós está sendo construído agora, pela atual diretoria, uma arena beach tênis com várias quadras, um espetáculo para quem... Ali na Getúlio Vargas? Lá no Parolímpico, do lado da academia é bom de falar tênis. isso. Tá. Então tem uma academia de tênis maravilhosa. Sensacional. Hoje, eu diria que quem é sócio do Curitibano, ele é um privilegiado. Eu, que praticamente fiz tudo da minha vida, sou sócio há 50 anos. Então, os meus grandes amigos da minha vida, eu fiz no Clube Curitibano. Na natação, eu nadei, fui da equipe do Curitibano. Depois eu joguei polo aquático, tive a chance de criar o polo aquático dentro do Clube Curitibano. Fui do Curitibano Júnior, onde eu aprendi a você conviver com pessoas, de fazer gestão. Você relacionamento é muito bom. Zé, isso é a coisa muito importante. Você compartilhar decisões, você saber aprender. Isso me ajudou muito na minha vida para frente. Eu casei no Clube Curitibano, meu primeiro casamento. Depois fiz grandes comemorações lá, fiz mais de 10 bailes do Rubi e outras tantas atividades que eu desempenhei. Minhas filhas também frequentam o clube todo dia, então era um clube que faz parte da minha vida. Então eu fui convidado para fazer parte. E o que é... E você tem ideia de mais plataforma, modernização. Veja, eu quero... dentro do que nós falamos aqui, dentro do próprio clube, nós também precisamos acabar com polarização, divisão. Uma das minhas propostas é que a gente faça aquele apaziguamento dos sócios, porque hoje vão ser 3 chapas que estão brigando pelo comando. E a gente tentar apaziguar isso. E, capitão, se eu pudesse resumir o que eu pretendo fazer no clube, é planejamento para o clube de 2050. Hoje o que falta no Brasil, se você olhar para o nosso país, são planejamentos de futuro. Aonde eu quero chegar, o que eu quero ser lá na frente, o que eu quero deixar de legado. E hoje, tudo é na base do jeitinho, tudo é base da urgência, dos 4 anos. As pessoas não pensam em projetos estruturantes de longo prazo. Você não vê... Você não chega, né? Olha, hoje... A ponte de Guaratuba que está saindo, parabéns. Quantos anos? Nossa, mas estava na Constituição. Essa ponte estava na Constituição. Nossa, mas a política atrapalhou. Né, doutor? A política atrapalhou. Mas é um absurdo isso. Então nós temos que planejar as coisas e eu quero fazer isso no clube. Planejar o clube para os meus filhos, principalmente para os meus netos. Planejar e executar, né? E executar o que for possível. Mas se você mas se você não planeja o que você quer, você não, as pessoas não tem como executar. E o clube hoje, as pessoas perguntam, hoje o clube tem uma situação financeira invejável. O presidente Paulo vai terminar a gestão, cumprimento a ele, a diretoria, vai deixar recursos absolutamente significativos no caixa do clube, com bastante obra, com bastante entrega, e isso possibilita que você possa pensar um clube para o futuro e valorizar também o que nós temos. Eu diria o seguinte, hoje, aquele que é sócio pode ficar tranquilo que
o patrimônio dele vai ser super valorizado depois que É nós verdade que terminarmos. não tem título mais para vender? Tem pouquíssimos títulos. Hoje para você ter uma ideia, capitão, para você ficar sócio do Curitibano, a joia custa R$500 mil. Olha aí. Ela vai Só subir, isso. provavelmente deve ir a 750. A do Graciosa Country Club já foi para mais de R$1 milhão. E provavelmente o Curitibano deve acompanhar e deve ir a perto de R$1 milhão de reais. Porque, efetivamente, alguns falam, mas é muito caro, é proibitivo. Se você imaginar hoje que um carro, que deve ser o carro que tem o nosso querido Renato... Tá bonito, Scarpim, é ele grande. deve ter um carro de R$500 mil reais, você troca um carro por uma possibilidade de ser sócio do nosso clube. E tem muita Curitibano. gente que bate lá na porta, mas tem... Eu Qual sei o número disso. de eleitores hoje, doutor? Boa pergunta. Então, você veja... Ali acho que todo mundo paga em dia, né? Obviamente só vota quem está em dia, mas o clube tem mais de 30 mil sócios, entre titulares e dependentes, e o universo votante é de mais de 13 mil. Então é uma grande eleição, de um município de médio porte. Então é uma É o que o eleição... Curitiba Atlético tem de sócios. E agora a eleição vai ser híbrida, né? Então a pessoa pode votar, inclusive do celular. Muito bem, tá bem. Planejamento, o Brasil vive boa. nessa de botar band-aid e infratura exposta. Exatamente. É. Isso. Band-aid. Mas tudo hoje, se você não tiver planejamento, você Não chega. Não Até chega na a vida lugar nenhum. particular. Claro. Bom, eu estou muito feliz de recepcioná-los. Muito obrigado. Aceitaram o nosso convite. A conversa... Capitão, a vamos conversa, viu? A conversa, não fala de Gustavo não vai Maringá. falar? Não, o Gustavo ele está quieto lá. Vem, Mas Gustavo, pode vem vir aqui, aqui. vem, Dá só um Gustavo, bote. vem aqui. Dá um abraço a todos aqui. Dá um alôzinho. Ô, Gustavo, eu só quero dizer uma coisa. O Gustavo... Chega aí. Foi anunciado, tem que falar. O Gustavo já Quem vem à trabalhou igreja tem que rezar. há muitos anos no Curitiba, fica mais próximo. Fez, foi conselheiro, continua conselheiro? Ou não sei como é que está. Eu sou a terceira geração no Curitiba. Terceira geração, a família do Auer. Fui 2 vezes vice-presidente, uma na gestão do Jonedes, outra no trio ali, Tico Fontoura, Cirino e Wilson Iber Andrade. Depois eu fui executivo de marketing em 2016, 2017. Conselheiro 12 anos. Tá isso. Tá aí. Tem história, não tem história. Já como você tropecei com ele lá no clube. E o História teu pai, familiar e história quando pessoal. viu Noronha, quando ele me ligou, disse que vinha mesmo, eu falei, puxa vida, faz tempo que eu não falo com o Gustavo. Mas eu tenho um carinho enorme pela família do Gustavo. Marcos Auer, figura de nível, classe, né? Família, né? Mas mais uma campanha, porque você está em todas. A campanha é o que ele gosta, né? Você sabe Não, que enfim, fica à vontade. Eu sou profissional de marketing. Eu há sei alguns anos, disso. Mas Cada vez... a campanha política caiu, assim, não foi uma coisa planejada nem proposital na minha vida, mas ela caiu e é uma cachaça, né? É impressionante como a gente é uma adrenalina que nem futebol, assim, é uma maluquice. Daí, ano passado, trabalhei em 4 campanhas, elegi um prefeito em Guarapuava, 2 vereadoras aqui em Curitiba. E legal que, como vocês estavam falando, sem discriminação partidária, né? Eu elegi uma vereador do Novo e uma das vereadoras mais de esquerda. Mostra a sua que tem, capacidade, hein? em Curitiba, né? Então a Indiara Barbosa e a Camila Gonda, que são totalmente diferentes. Fiz o primeiro turno da prefeita lá de Ponta Grossa, a Mabel Canto, que acabou perdendo o segundo turno, não estava na campanha, mas fiz o primeiro turno. Daí esse ano fizemos uma campanha do Glaucinho lá no Graciosa, que eu também faço parte do clube. Nasci sócio tanto do Graciosa quanto do Graciosa Country Club, né? Do Curitibano. Do Curitibano e do Graciosa, então me orgulho disso. Então frequento os 2 clubes, jogo tênis no Curitibano, é o meu esporte que eu gosto lá uma belíssima sede como Noronha. E cada vez é uma perspectiva, né? A gente participar disso, de projetos, tudo, né? Não, e o Curitibano é sensacional, assim, aquilo que a gente estava fazendo um brainstorm esses dias, nós chegamos a pensar que o Curitibano tem mais de 80, 100, que a gente não chegou a esse número, atividades diferentes, entre restaurante, biblioteca, esporte, piano, teatro, bar, não sei o quê, então é uma loucura. 40 esportes é barbaridade, hein? Né? E daí... Não é só isso, os casamentos, aniversários, todo nível, Mas baita viu, nível. capitão, eu não gosto de dizer que o
sobre o meu trabalho. Eu gosto de dizer que eu me associo a bons caras. Ah, então, assim, você trabalhar com um bom produto sempre é bom. Por isso que eu fiz questão que você sentasse aqui à mesa para falar a respeito. Pois não. O Scarpim, quando nós vínhamos lá da rádio para cá, nós conversávamos sobre os planos futuros dele. E ele tem uma ideia de cobertura esportiva. E justamente ele entra no que o Auer falou agora. Diversificação de esportes, não é? É o que você pretende, né? Podcast, né? Lá em São Paulo a gente está com um projeto de fazer um podcast sobre esporte, mas só esportes desconhecidos. Que legal. Então, bumerangue, badminton. Esses dias eu estava lá em São Paulo, fui fazer uma entrevista num campeonato de tem no clube? Fisiculturismo. Tem. Né? E as várias modalidades do fisiculturismo, que era uma coisa que eu não conhecia, esportes que são poucos conhecidos, muita gente pratica, mas a grande massa não conhece. E aí era um podcast sobre isso, para poder divulgar todas as atividades esportivas de esportes variados. E pegando um gancho, né, Noronha? Assim, o curitibano é super atento a essas coisas, então vai retornar com a Olympique, que é uma Olimpíada dentro do clube. Tem essas ideias, né? Sim, capitão, veja só, eu cresci no clube ouvindo falar das gincanas e da Olympique e do Curitibano Júnior. E esses são projetos que acabaram ficando no passado e que os sócios me pediram. Então nós vamos voltar com a Olimpíada no Clube Curitibano. Quer dizer, esse já é entre sócios. Esse já é para amanhã. E que nós vamos imediatamente fazer uma Olimpíada mais moderna, obviamente, do que a tradicional, com esportes, mas também com outras atividades, como games, né? E que nós pretendemos fazer com que hoje as pessoas, capitão, elas não convivem. É inacreditável. Tem cursos de faculdade EAD que a pessoa não conhece quem são os colegas de turma. Que coisa. As pessoas, e o clube hoje é quem vai e tem que devolver esse convívio para as pessoas. Eu conheço pessoas que têm um círculo de amizade diminuto ou quase nenhum. Então nós, ao contrário, tem que ir no caminho inverso. Nós temos que devolver o convívio, ensinar respeito, ensinar você ganhar, perder, ensinar você ter vontade de ganhar, ensinar você ter vontade de disputar, ensinar você a superar a derrota. Exato, e isso faz com que as pessoas fiquem sempre muito melhores. Você trabalhar por uma equipe, e isso é sensacional na Olympique. E na gincana a mesma coisa. Você ter um grupo de pessoas em prol de uma causa e que vão se unir e para depois lá na frente, se der certo, você ganhar um prêmio, não é pelo prêmio, mas é pelo que você vai entregar no caminho. Mas você sabe que é engraçado que no meu espetáculo, perdão, só fazer fica à vontade. O meu espetáculo, que é esse que eu vou fazer agora, dia 23, fala exatamente disso. Que é uma comédia, um show de humor, mas que eu, como escrevi pós-pandemia, era para falar disso. Desde a peça fala isso, né? Desde o começo lá, Deus, não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Eu quero me dar uma dor de cabeça. Vamos criar um bichinho aqui que fala, pensa, e vamos ver o que disso vai sair. Hoje estamos em 2025, e na peça eu falo exatamente disso. Do mundo hipócrita que se vive e da falta de humanidade, da falta disso, do saber, o valor da convivência, o relacionamento, o valor do afeto, do carisma. E o esporte faz muito isso, né? Isso. De você querer ser o melhor, saber disputar e aprender a perder. E isso é uma coisa muito difícil. As pessoas não sabem mais perder. A juventude hoje não tem ideia da ideia do perder. Verdade. E por isso que o mundo está ficando louco. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Olha, isso foi Maravilhoso. muito bom, que belo programa. Show. Dois belos convidados, Bem, hein, capitão? quando o sócio pede, está feito. Já está ali no item, né? Dessa programação, né? Eu quero desejar uma boa sorte. Obrigado. Você conhece o clube desde garoto. Acho que é um clube maravilhoso. Eu tive muitas oportunidades, inclusive festas, né, da sociedade e tudo. Muito bacana. Já pedi voto para Rossana. Já pediu para ela? Fizemos nosso baile de 100 anos no Curitibano, né? 100 anos quando do vai ser esse Curitiba. baile? Não, do Curitiba. 2009. Nós estivemos lá. Eu recebi lá, depois velho, em 2009, centenário do Alviverde, hein? Grandes histórias. Muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme. Vamos acompanhar. Diga para nós como é que está aí
Né? Bom, Porque a campanha dele você vai, aqui ela vai agitar. Vai agitar. Porque vai mexer com a sociedade, é natural isso. Se tudo correr bem, a gente seja eleito, eu poder contar com o nosso Olha aí. grande Claro, opa, curitibano. Olha aí, Como eu fazer digo, uma peça lá dentro, como é? exato, Olha, já por que está não? aqui assinado pela... Você sabe, capitão, nós temos, isso que foi falado aqui, e o que o nosso querido Zé Domingos falou com muita propriedade, nós precisamos trazer um pouco mais de humanidade, porque eu tenho um irmão que é coxa branca, eu sou atleticano fanático, tenho uma mãe paranista, convivemos muito bem, obrigado. Nós precisamos ter resgatar isso, de que aquele que tem uma opção diferente da minha não é meu inimigo. Nós temos que voltar a essa questão da civilidade. E nós temos, e um clube como o nosso pode contribuir muito, Sim. até na formação de pessoas que precisam desenvolver essa ideia. E a cidade tem esse recurso, né? Exato. Ela tem de sentimento, né? Obrigado, hein? Renato, só está nos aqui. conte como é o espetáculo, aonde vai ser, como adquirir o ingresso. É a despedida, né? A despedida, é a última apresentação, Engolindo o Sapo e Resolvendo os BO. Dia 23 de agosto, sábado agora, na The House, às 21 horas. A casa abre às 7, para quem quiser chegar um pouco mais cedo, jantar, porque ali tem uns hambúrgueres maravilhosos, tomar uma cerveja, um vinho. Às 21 horas começa o espetáculo e os ingressos estão à venda no Disque Ingresso. Caso você queira seja mais fácil, entra no Instagram da peça, @engolindo-sapo. Lá na bio é só clicar, já cai direto na plataforma de vendas do Disque Ingresso. Boa sorte, boa Estarei sorte. lá. Felicidade. Estaremos lá. Obrigado, hein, doutor. Obrigado. Desejo sorte na eleição. Obrigado. Vamos Se me ficar permita, acompanhando. capitão, queria pedir a todos os sócios do Clube Curitibano, dia 19 de outubro as nossas eleições, temos pouco menos 19 de outubro. de 2 meses para as eleições. É uma festa democrática a eleição. Eu disputei algumas eleições na Ordem dos Advogados, graças a Deus tive êxito em todas, mas o importante é que a eleição seja em altíssimo nível, quem ganhar faça o melhor para o Clube Curitibano e que o sócio participe da eleição, decida, analise as propostas, veja quem é o melhor candidato e vote com consciência para que a gente possa ter um clube para daqui a 25, 30, 50 e 100 anos o Clube Curitibano continue sendo, E vai voltar como eu aqui. disse, o melhor clube do Brasil. Depois da vitória, vem aqui e vamos falar sobre isso. Obrigado. Hein, Obrigado, Gustavinho. capitão. Parabéns Obrigado aí a pelo todos trabalho. vocês. Sensacional estar aqui. A casa está Espero para voltar vocês. aqui, mas para a gente falar mais sobre futebol. Vamos? Porque hoje o meu chefe aqui não posso falar muito. Não fala. Mas outra vez a gente. Curitiba Você não fez vê- sofrer você vê essa a galera sorte aí. minha, né, capitão? O clube curitibano tem verde, branco e vermelho na sua marca. Então, tá ali, eu consegui tá no equilibrar distintivo. isso sem nenhuma distinção. Obrigado, hein, Obrigado, Bião. capitão. Obrigado, Eduardo. Um abraço, eu estou aqui, porque hoje, casa cheia, eu vou ficar falando com a galera. Eu quero, mais uma vez, agradecer os números, né? Você não falou hoje? Não. Deixa eu falar. Pode Você não é falar. pedantismo. Não, fala. A coisa está crescendo, hein? Tá, já passamos de 1.000 inscritos e bem. 3.000 visualizações. E você de casa, por favor, né? Marca aí, Meta Pá. Inscreve-se e também dá um like no Meta Esporte Clube. Ok, um grande abraço, até a próxima. Esporte Clube chegou a vez.